Ô, Soveral, você que é um corintiano declarado, ficou assustado com o que viu dos candidatos ontem, ou melhor, no último domingo, no debate da TV Gazeta? É preocupante ou, de repente, a gente está exagerando um pouco, a opinião pública exagera um pouco? Qual é a sua avaliação? Está preocupado com quem pode ser o novo presidente do Corinthians ou não é para tanto? Boa noite, bom Olha, dia, boa tarde. a única coisa que eu acho que foi exagerada aqui foi a nota do Chico, que foi muito alta. Acho que ele exagerou um pouco na nota dele. Mas eu vejo isso, porque, para mim, que cresci no clube, sou filho de um advogado que era considerado o maior orador do clube, né? Meu pai era considerado o maior orador do clube. Então, eu estou acostumado com isso. A minha mãe é advogada, a minha irmã é desembargadora federal, cresci nesse meio, cresci lá com o Vadi, com alguns outros caras assim, de alto nível que a gente conheceu. É claro, o Corinthians é um clube popular, a gente sabe que tem uma pegada popular. Eu acho que o Corinthians, por exemplo, não é o São Paulo, que é um time que, por exemplo, o Matheus era um cara erudito? Não era. A gente sabe que não era. Depois nós tivemos aí o próprio Dualib, que não era nenhum intelectual, era dono daquela fábrica de tênis All Latex, né? Era amigo, começou muito bem, teve um final ruim, porque não soube a hora de deixar o cargo. Eu acho que o sistema está ajudando as pessoas a darem limite. Imagina a gente ficar com 10 anos de duílio. Acho que o Corinthians ia parar para a Série Z. Então, foi a pior administração que eu já vi. Mas o que está acontecendo hoje no Corinthians, ao meu ver, é fruto da própria estrutura de perpetuação de poder, que, a despeito das renovações que foram feitas, principalmente quando o Corinthians foi rebaixado em 2007, criou-se uma vontade, vamos limitar o mandato a menos tempo, não pode se reeleger, nós vamos acabar com o conselheiro vitalício, tudo muito bacana, o embrulho muito bonito, mas o que se viu na prática foi a continuidade da velha política de manutenção e perpetuação, porque nós estamos falando da dinastia Andrés Sanches, que, por sinal, é um cara que me trata muito bem, o Andrés me vê, me beija, gosta de mim, ele é muito simpático comigo, eu não posso falar mal da pessoa dele. Mas o que acontece no Corinthians? Com esse negócio, o que significa hoje, para mim, a presidência do Corinthians? Muito mais um desejo de poder pessoal e de vaidade do que a consecução de um preparo de alguma pessoa para chegar lá e chegar lá com preparo para administrar um clube que tem 40 milhões de torcedores. Uma vez o próprio Alberto Dualib encontrou lá o Carlos Menem, presidente da Argentina, e falou para ele, lá na Casa Rosada, a minha nação é maior que a sua. Isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira. Aí vem um cara que não consegue fazer concordância verbal, eu comentava com o Chico, ou com ambos, diga-se de passagem, e para mim, para a educação que eu tive, isso é um indício. O cara tem os dois têm um português horroroso, não consegue se expressar, mas a pessoa não consegue transformar um pensamento num discurso. Então, já começa por aí. Por que falar que está com a KPMG, com a Deloitte, com a Ernst Young? Pô, só faltava, então, entregar a administração do clube para a banca de jornal da esquina. É óbvio que o Corinthians tem dinheiro para contratar os melhores gestores. Mas, nesse sentido, o que eu quero dizer? O Corinthians está tão longe de uma administração profissional e vai continuar estando, talvez até mais longe ainda, porque a administração do Duílio foi tudo, menos profissional, porque o Duílio, eu já falei isso aqui, na minha concepção, ele praticamente ganhou a presidência do Corinthians. Ele ganhou. Aquilo foi uma coisa assim, olha, agora é a sua vez. Como eu acho que o André Negão, André Oliveira, tem muita chance, sim, de ser presidente do Corinthians. Muita chance, porque quem vota não é o torcedor, é o associado. E lá dentro do clube, no dia da eleição, a coisa é feita de uma maneira diferente da que acontece na rua. É como se do portão para dentro fosse outro planeta. E esses 3 mil votantes, por isso é 3 mil, 4 mil votantes, vão decidir o que 40 milhões de pessoas vão sofrer ou não sofrer.
Isso é uma coisa complicadíssima. Agora, claro que eu já falei isso, eu fui procurado por alguns apoiadores do Augusto e falei do meu descontentamento. Outro dia eu conversei com o Jorginho Calil, meu amigo, meu irmão. Você não sai, quis sair candidato no lugar do André. O André bateu o pé e não quis. Aí eu falei, não é possível que não possa ter, porque eu falei para ele, se tiver um Cone contra a renovação e transparência para candidato, eu vou votar no Cone.